Olá, meus amigos, muito boa noite para todos vocês. Espero que a semana esteja sendo maravilhosamente abençoada. Hoje vamos falar sobre séries e repetições. É isso mesmo. No domingo falávamos sobre a seleção dos exercícios. No domingo. Na segunda-feira falamos sobre ordem dos exercícios. E hoje falaremos sobre séries e repetições. E agora, estão me ouvindo? Conseguem ouvir o áudio? Ah, que bom! Estava falando para vocês que no domingo nós falamos sobre seleção dos exercícios, que na segunda-feira falávamos sobre a ordem dos exercícios, como é que esses exercícios devem entrar nas séries. E hoje vamos falar sobre séries e repetições. Então deixa eu anotar aqui. Séries e repetições. Isso, fixar o comentário. Pronto, esse é o assunto de hoje. Nós vamos discutir isso. Número de séries e número de repetições. Fala pra mim. Como é que normalmente os profissionais têm organizado séries e repetições dentro das academias? Como é que vocês organizam? 3 séries de 10? 3 séries de 20? 4 séries de 10? 3 de 8? Fala pra mim, deixa eu entender como é que vocês fazem hoje em dia. Maurício, boa noite para você. Senhor Renato Rossi, tá bem? Boa noite. Muito legal. Camila e a Bari. 2 de 10 mais drop. Ela é das malvadas. S. Wellington Menezes, eu faço 5 séries de 3 a 6 repetições. Jorge, depende, mestre, da condição atual do aluno e da vivência dele. Bacana. Reinaldo Dutra, boa noite, mestre. Ainda estou na academia, mas já tô ligado nos seus ensinamentos. Que legal, eu acabei agora, fiz quadríceps, apenas 2 exercícios, é o que tinha para hoje. Maurício Menicati, de acordo com o nível do aluno, iniciante, intermediário, avançado. Rafa Bernardes, _TR. Depende do aluno e do dia que esse aluno se apresenta para o treino. Bacana. W. Warley Rezende, geralmente eu uso 12 a 15 repetições ou mais em exercícios monoarticulares e 8 a 12 em exercícios multiarticulares. Às vezes métodos, óbvio, para os alunos não fortes deve ser, né? E que tem um contexto para tal. Ok. Amigos, quando eu falei sobre a escolha dos exercícios, a seleção dos exercícios, eu os convidei a pensar assim: por que eu vou escolher um supino? Eu entendi, valeu, eu entendi. Por que eu vou escolher um supino? Por que eu vou escolher um supino com dumbbells? Por que um supino com elásticos? Por que é o supino na máquina? Depois, eu os provoquei para a gente entender a ordem que os exercícios vão entrar. Se faz o exercício monoarticular primeiro, se faz o exercício monoarticular depois. E em todos os instantes, eu os convidei a pensar assim: depende de para quê, para quem e quando. Se vocês estudarem comigo nos próximos 50 anos, é provável
que a gente vai continuar falando para quê, para quem, quando, porque não tem muita maneira de se livrar dessas 3 perguntas. Eu não sei se eu já falei para vocês como é que essas perguntas surgiram. Eu estava escrevendo o meu livro, Musculação Passo a Passo. Capítulo 1 é o capítulo que fala de montagem do treinamento para os iniciantes. E busca artigo, enriquece, fortalece cada capítulo e tudo. E num determinado momento eu falei assim, 3 perguntas, né? Para que serve esse exercício? Para quem serve esse exercício? E que hora que esse exercício vai entrar? Séries e repetições, amigos, tem que ser entendido também. Titio vai perguntar para vocês e vocês respondam daí. Por que vocês acham que existe série e repetição? Conta para mim. Enquanto isso, eu vou tomar um golinho aqui e espero vocês. Por que séries e repetições? Ai, que delícia, Barley. Seu livro foi meu livro de cabeceira por muitos anos. Sempre... Obrigado, viu? Obrigado. Foi um amor gigantesco. 11 anos escrevendo um livrinho dessa finurinha. Mas porque foi muita reflexão. Eu ia dar aula na pós. Era a minha aula. E que era montagem de treinamento. Eu ensinava uma coisa muito séria, né? Que é o pensar no treinamento. E depois eu ficava sozinho lá no aeroporto refletindo sobre a aula, sobre as dúvidas, as dificuldades que os alunos da pós-graduação tinham. 11 anos se passaram até que esse livro saiu. E aí, gente, não dá para saber então por que o treinamento é feito em séries? Então vamos lá, o tio vai contar para vocês. Inicialmente, era apenas levantar um peso. Séries e repetições para treinar o gesto, adquirir adaptações de força, resistência, coordenação, etc. Legal, coisa boa. Isso aí. André Ruggiero, meu irmãozão, saudade de você. Vamos lá. No início, amigos, era uma questão de pegar o peso e levantar o peso. Meu amigo Geraldo Andrade Caixeta, trabalho sempre alternando exercícios, séries e repetições, sempre no máximo de 2 semanas de treino por igualdade. Por igualdade, Geraldo? Como assim? Senhor Cassiano, manter o músculo sob tensão. Abraço, André. Amigos, no início de tudo era apenas o levantar de um peso. Era isso. A variação era na forma de se levantar o peso. Uma hora levantava o peso assim, outra hora levantava o peso acima da cabeça, outra hora levantava o peso para trás, outra hora levantava a carroça. Era um levantar. Esse foi o primórdio de tudo, o início de tudo. A partir dali, o pessoal começou a perceber intuitivamente, tá? Que se levantasse mais vezes, alguém conseguiria durar mais. Ou seja, alguém era mais resistente também. Jorge, repetições determinam os estímulos e as séries o volume. Nós vamos conversar sobre isso, viu, Jorge? Mas vamos lá, vamos trabalhando. Eles perceberam que algumas pessoas conseguiam fazer 2 ou 3 movimentos com aquele peso, enquanto o outro fazia só um e tinha gente que não conseguia fazer nenhum. Eles começaram a identificar o que era força, o que era resistência. A partir daí, algumas pessoas se entusiasmaram com a resistência e começaram a se desafiar, se provocar. Quem consegue fazer 8 vezes? Quem consegue fazer 10? Quem consegue fazer 100 vezes? Eram entusiastas das repetições, das séries.
Uma outra vertente de pessoas eram entusiastas da carga. Quanto você levanta? Eu levanto um barril inteiro. E você? Eu consigo levantar 2 barris. Surgiam os entusiastas da força. E eles acreditavam que isso era uma habilidade deles. Eu sou uma pessoa forte. Você não é, você está. Tudo que se refere a treinamento, amigos, você simplesmente está. Bota isso na cabeça. Uma vez tinha um doutor dando aula na pós-graduação da minha esposa. E aí nós fomos treinar depois, né, lá na academia. Ele não podia parar de treinar um dia sequer. Engraçado é que eu competi 2 décadas, ganhava, eu parava meus treinos. Quando era época de aula de pós, eu nunca tive problema com essas frescuras. Acho isso uma psique coletiva tão desnecessária. E aí vai lá fazer a tal do exercício. Eu falei assim, professor, o senhor acha ruim conversar sobre o treino? A postura do exercício está meio estranha assim e tal, não sei o que. Aí ele disse assim, eu sou encurtado. Pensei com os meus botões. Bom, diante de tal afirmativa não sobrou argumento para muita coisa, porque foi dito eu sou encurtado. Então um jabuti que estava ali, né? Porque ninguém é, você está, ué, faz alongamento, larga de ser preguiçoso. Não gosta de fazer força, gosta de fazer alongamento também, alonga que fica tudo certo. Então, amigos, surgiram as pessoas inconformadas com esse estado do ser e pensaram, eu não sou forte, mas eu posso me tornar. Se ele consegue levantar esse peso uma vez, eu vou levantar uma, vou descansar, vou levantar mais uma, vou descansar, vou levantar mais uma, vou descansar. Então, por que surgiram séries e repetições? Séries e repetições para o aprimoramento de aptidões físicas. Só para lembrar vocês, quem sabe vai recordar, quem não sabe é legal, que você aprende algo novo e importante para o treinamento. Aptidões físicas são qualidades físicas, tá? Você consegue aprimorar a coordenação motora, é uma aptidão física, com as suas variáveis todas. Coordenação fina, coordenação grossa, enfim, equilíbrio. Tudo isso é treinável, tá? Além da coordenação motora, o que mais eu consigo treinar? Eu consigo treinar minha resistência. Eu posso me tornar mais resistente em termos cardiorrespiratórios, correr mais, pedalar mais, nadar mais. Mas eu posso me tornar mais resistente em termos localizados. Suportar mais a acidose muscular, conseguindo fazer mais repetições. Tá ficando claro para vocês? Então eu posso ser mais coordenado, eu posso ser mais resistente. Eu também posso levantar mais pesos, então eu posso ser mais forte. Coordenado, resistente, forte. Eu também posso ser veloz. Coordenado, resistente, forte, veloz. Eu posso combinar força e velocidade e me tornar potente. Potência é força vezes velocidade. E eu posso me tornar flexível, alongado. Coordenação, resistência, força, potência, flexibilidade. Essas são as aptidões físicas. Então, amigos, nós fazemos os exercícios em séries para que possamos nos tornar melhores em nossas aptidões físicas. Tá bom aqui? Se eu pretendo ser mais coordenado, tudo bem? Coordenado. O ser que executa bem uma determinada tarefa, ele tem coordenação. Eu faço repetições até a falha. Imaginem vocês que vocês estão ensinando um agachamento técnico. E aí você vira para a pessoa e fala assim, faça 50 vezes. Entendam, tudo que você treina, você faz na hora da competição. Você acha que uma pessoa que está aprendendo a agachar, você acredita mesmo que essa pessoa vai conseguir fazer 50 repetições perfeitas? Fecha seus olhos agora, imagina um agachamento perfeito, do começo ao fim, escápulas retraídas, pescoço reto, cabeça flexionada, olhando para frente, certo?
peso todo no calcanhar, pelve antevertida, e você pede para a pessoa fazer 50 vezes. Você acha mesmo que ele vai manter todos esses detalhes técnicos e ainda coordenar a respiração 50 vezes? Claro que não. Então, para coordenação, as séries elas não são muito longas, porque se a pessoa entra em fadiga, ele começa a inventar um outro exercício. Vou dar um exemplo bem mais fácil para você. Tríceps na corda, cotovelo fechadinho, a mão precisa estar em semipronação. Tem gente que vira a mão assim, fala que pega mais, que recebe algum espírito pentecostal, que baixa um capeta na pessoa, sei lá. Gente, quem faz o movimento de pronação é o pronador redondo, não é seu tríceps não, tá? Mas isso é matéria lá do primeiro ano. Então entenda, a técnica é estar com o braço aqui, estica o braço lá embaixo, apenas isso. E você pede para a pessoa fazer uma série de 15, com um peso que ele consegue fazer só 8. Ele vai inventar uma repetição lá, que você nem sabe se aquilo ali é o certo, e você vai falar, ô, tá roubando. Claro, você passou uma série gigantesca, 15 repetições, para uma pessoa que está no aprendizado. Então, para quem está aprendendo, talvez seja muito melhor você passar séries mais curtas. Antes de começar a queimar. Opa, turma da bioquímica aí, ó. Que hora que o músculo começa a arder? Difícil, né? O músculo, ele começa a arder quando você faz glicogenólise ou glicólise, mas nesse caso é a glicogenólise, e vai começando a acumular piruvato, os hidrogênios que estavam presos no NAD vão caminhando e se ligando ao piruvato e formando lactato. Na verdade, formando ácido lático, depois é que vai para lactato. Isso dói. Lá no músculo, queima pra caramba. É um processo de isquemia, por isso que não tem jeito de fazer musculação aeróbica. E dói. Se dói, o seu aluno inventa um outro movimento. Ele vai abrir os cotovelos, ele vai fazer alguma coisa por aí que não tem absolutamente nada a ver com o exercício que ele deveria estar executando. Ó o Maurício mandando bem ali, acúmulo de H+. É isso aí, Maurício, é isso aí. Então, para quem está aprendendo, é bastante interessante que as suas séries sejam menores do que 30 segundos. Na verdade, o seu sistema dos fosfagênios, ou os elementos que compõem o grupo ATP-CP, os fosfagênios, duram aproximadamente ali abaixo de 15 segundos. Mas nós sabemos que o iniciante não coloca tanto peso assim para precisar desse desgaste todo. Então as séries menores do que 30 segundos são séries mais fáceis para você tolerar esse acúmulo de hidrogênio. Tudo bem? Ok. Só que agora esse aluno ele aprendeu a fazer os exercícios, está tudo certo. E você quer que ele consiga fazer o exercício por mais tempo. Por mais tempo. Tá comigo? Esse tempo sob tensão é o que nos leva à resistência muscular localizada, tá? Ah, Dade, eu faço série de 12, eu faço série de 15, eu faço série de 10, eu faço série de 22 vezes a raiz de π sobre delta. Não, gente, não é a repetição que você pensa. É o tempo para você treinar a resistência. O tempo obrigatoriamente tem que ser maior do que esses segundos iniciais que a pessoa usa apenas o ATP-CP. Eu recomendo sempre que as séries de resistência sejam de 30 segundos até 1 minuto ou mais. Agora imagina você fazendo uma cadeira extensora durante 1 minuto e meio, né? Mas pega fogo o seu quadríceps. Mas que pelo menos seja maior do que 30 segundos, tá? Lembrem-se, você precisa entrar em glicogenólise, acumular hidrogênio
e cada vez mais você ir se tornando capaz de suportar essa isquemia local, essa acidez localizada. Tudo bem? Ok. Você tem uma pessoa coordenada que se tornou resistente e agora você quer que ele levante mais pesos. Levantar mais pesos significa treinar força. Gente, eu quero que a pessoa levante mais peso. O que me dá energia mais rápido? Eu pegar ATP, que já está armazenado no músculo, e explodir para ter contração muscular, refazer esse ATP a partir da quebra da fosfocreatina, liberando esse fosfato e a energia para a contração muscular, ou então para refazer o ATP e depois me dar a contração muscular? Ou você acha que é mais fácil eu pegar uma molécula de glicogênio e ir lá e quebrar glicose 1 fosfato, glicose 1 6 de fosfato, frutose, tarará, até chegar em piruvato? O que você acha que é mais rápido? Eu fazer 6, 7 reações químicas até produzir ATP, para depois esse ATP ser usado para me dar energia para contração muscular? Ou é mais fácil eu pegar a fosfocreatina que está armazenada no músculo e já romper, pegar o ATP que já está nos músculos? Entende? Então, entre você pensar numa série que usa o grupamento dos fosfagênios ATP-CP e usar uma série glicogenolítica que quebra o glicogênio muscular, amigos, é óbvio que você vai fazer um trabalho usando o grupo dos fosfagênios. E quantos segundos nós temos de reserva explosiva para o grupo dos fosfagênios? Aproximadamente 14 segundos. Nada mais natural do que as suas séries de força serem algo ao redor de 10 segundos, 14 segundos, que é o ATP-CP. Tá entendendo que a bioquímica do exercício é que rege a sua série de musculação? É isso. Lógico, tem exercício, gente, fica difícil você calcular, né? Por exemplo, agachamento. Que hora que eu começo a contar? Quando eu faço a explosão para tirar a barra do cavalete? Quando eu dou os passos para trás com a barra? Quando eu começo a agachar efetivamente? Não, aí não tem como, né? Você saber como é que você vai fazer isso, né? Não, também não é assim. Mas vocês entendem que para treinar a força, você usa o ATP disponível. E é o ATP que está nos seus músculos, aproximadamente 85 gramas, mais a fosfocreatina que está armazenada no músculo, alguma coisa em torno de 300. É isso. Vai te dar energia para uns 10 a 15 segundos de esforço. Tudo bem? Então você treina coordenação com séries curtas para evitar fadiga. Você treina resistência com séries mais longas, exatamente para você aprender a suportar a fadiga. E você treina força com séries curtas novamente, só que com cargas absurdas, para estimular mesmo a quebra de ATP-CP. Tudo bem? Potência, amigos, é força vezes velocidade. O estímulo que sai do seu córtex motor e que chega no músculo, ele é específico no trabalho de potência. Você vai já, presta muita atenção, você vai para recrutar as fibras do tipo 2X. Fibras 2X. Elas são riquíssimas em enzimas que quebram ATP rapidamente, né? A ATPase. Não tem potencial oxidativo nenhum, não tem mitocôndria ali dentro, por isso que elas são brancas, né? No microscópio elas aparecem de coloração mais branca. Elas não têm mioglobina lá dentro para ficar fazendo transporte de oxigênio, o negócio delas é a explosão. Mas o neurônio que inerva uma fibra 2X, ele é um neurônio que apresenta pouca resistência no sentido de condutividade elétrica. Portanto,
precisa de um estímulo elétrico muito grande passando por esse neurônio motor para atingir a fibra muscular e ela conseguir recrutar. Não é qualquer comando que você dá aqui do cérebro que recruta a fibra do tipo 2X. Senão qualquer pessoa era forte, gente. Você precisa de um estímulo muito específico para você se tornar forte e explosivo. E é o treinamento de explosão que vai direto para as fibras 2X. Agora entenda, explosão é força vezes velocidade, é velocidade lá dentro do músculo. Aí você vira para a pessoa e fala assim, ó, eu quero que você arremesse esse Medicine Ball o mais explosivo que você consegue. Ele faz aquele arremesso. Imediatamente ele pega outro Medicine Ball e arremessa, outro Medicine Ball e arremessa. Vai chegar uma hora, amigos, que a pessoa vai estar se chacoalhando toda para conseguir jogar o Medicine Ball e o Medicine Ball cai aqui pertinho dele. Por que você acha que o Medicine Ball está caindo próximo? Porque ele não está conseguindo usar as fibras 2X de explosão. Ele está usando fibra 2A, que é intermediária. Sabe o que vai acontecer? É a regra do Titio Haddad. O que você faz no treino, você vai fazer na competição. Se você treinou resistência de força ao invés de explosão, na hora da competição, quando você precisar de explosão, você não tem, porque você não sabe usar. No MMA tá assim de gente. Os caras fazem aqueles treinos mais exaustivos, faz aquele monte de movimento de resistência. Não, porque o round dura 5 minutos e tem que ter gás, tem que ter gás. E aí você vê a pessoa bater, não tem punch, não tem força vezes velocidade. Muito resistente. Até tem força, você vê que eles conseguem pegar o cara e pá, dar aquela queda. Mas a explosão, essa tem que ter maestria para treinar. Tá, eu te expliquei como é que é uma série de aprendizado, eu te expliquei como é que é uma série de resistência, expliquei como é que é uma série de força, expliquei como é que é uma série de potência. Cadê a hipertrofia? Onde está a tal hipertrofia? Quero ler os comentários de vocês. Eu expliquei como é que você faz um treino para aprendizagem motora. Bacana. Expliquei como é que você faz um treino para ganhar resistência. Legal. Expliquei como é que você faz para aumentar a força da pessoa. Expliquei também como é que você faz para conseguir melhorar a explosão muscular. Cadê a hipertrofia? Warley, hipertrofia tá no prato, no sono e no elixir. Bonitinho. Tá, é verdade. Não deixa de ser verdade, né? É muito bonitinho. É verdade, a hipertrofia é multifatorial. Está no prato, no sono, nos elixires, tá tudo bem. Mas e aí, gente? Eu expliquei coordenação, força, resistência, potência. E onde é que foi parar a hipertrofia? Vamos entender? Séries e repetições, elas existem para você conseguir trabalhar aptidões físicas. Por isso que no começo eu falei, coordenação motora, resistência, força, potência, velocidade, flexibilidade. Isso você trabalha com séries e com repetições. Warley, não existe treino para hipertrofia porque ela não é uma capacidade física. Muito bem, moleque. Bonitinho, né? Isso. A hipertrofia, meus amigos, não é uma aptidão física. Hipertrofia é uma adaptação crônica muscular
ao estresse mecânico associado a dietas hipercalóricas e descanso apropriado. Hipertrofia é uma adaptação crônica. Capacidades físicas são expressões da aptidão de uma pessoa. Ser mais rápido, ser mais forte, ser mais ágil. Eu posso hipertrofiar treinando leve? Posso. Posso hipertrofiar treinando pesado? Também. Posso hipertrofiar fazendo sempre o mesmo exercício? Claro. Posso hipertrofiar variando todos os exercícios? Também. Eu posso hipertrofiar sem comida? É ruim, hein? Eu posso hipertrofiar sem treino? Também não. Eu posso hipertrofiar sem dormir? Não. Portanto, hipertrofia é multifatorial e não depende exclusivamente do treino, por razões óbvias. Mas, como nada causa tanta confusão quanto o óbvio, vamos conversar sobre isso também. Das aptidões físicas, eu preciso encontrar uma que justifique o treino da hipertrofia ser do jeito que ele é. Então, o que é preciso para que eu cresça? Primeiro, você precisa gerar tensão nos músculos. O músculo tem que tensionar. Tudo bem? Além disso, o músculo tem que manter-se tenso. Não é você tensionar o peso e soltar e acabou, posso ir embora para casa. Não, isso não vai funcionar. Você precisa de tempo sob tensão. Às vezes, a pessoa olha para mim e fala assim: Haddad, eu faço 3 de 6 e estou crescendo. Aí você fala: ok, deixa eu ver as 6 repetições. Aí ele faz assim, ó. 1, 2, rapaz, até ele chegar no 6, eu já fiz 15. O tempo sob tensão dele tá gigantesco. Ele te diz que fez 6, mas o tempo sob tensão dele está gigantesco. Tá bom? Outra pessoa fala assim: e eu faço 10 de 6. Aí você, nossa, agora que o tempo sob tensão arregaçou mesmo. Ele faz 6, 10 séries dessa. Nossa, Haddad, ele faz 10 séries do mesmo exercício? Pois é. E claro que isso vai dar certo. Ah, Haddad, mas nem tá tão pesado. Sim, mas são 10 séries. O tempo sob tensão. Qual aptidão física você faz muitas séries ou muitas repetições? Resistência de força. O treino para hipertrofia, amigos, é o treino da resistência de força. E como é que eu vou achar isso? Não tem muita matemática nisso não, tá? Precisa de um pouco de bom senso aqui. É o meio termo entre a série de força e a série de resistência. Qual é o meio termo entre os dois? Poxa, se a série de força é menos que 15 segundos e a série de resistência de 30 segundos até 1 minuto e meio, vamos pegar o meio termo disso e você vai encontrar uma série que fica entre 30 e 40 segundos. Maurício, resistência. Luiz Paulo, resistência. Gilvan, RML, resistência muscular localizada. Maurício, de 6 a 20. Deve estar falando de repetições, não é isso? Então vamos lá, meus amigos, entendam. As séries mais hipertróficas que existem são as séries onde você consegue colocar peso e tempo sob tensão, ou peso e repetições. É por isso que faz tanto sentido as famosas séries de 12 repetições, de 10 repetições. Imagina que uma série perfeita, ela demora 1 ou 2 segundos para descer, 1 ou 2 segundos para subir, mais a isometria. Então a série perfeita, ela tem de 4 até 6 segundos. Uma série perfeita, nem todo mundo faz ela perfeita. Eu treino desde os meus 9 anos, tenho 54 anos, e sei que na prática
às vezes faz quase que uma repetição por segundo, né? Mas uma série perfeita, ela tem aproximadamente 4 segundos. Se você faz 10 repetições, vezes 4 deu 40 segundos de esforço. A carga fica pesada e você produz uma quantidade tremenda de hidrogênio, né? Gilvan, e aqueles fatores, tensão, tempo sob tensão, fatores. Liberação de hormônios anabólicos e isquemia. Esses são os 5 fatores que eu sempre ensino nas aulas, né, Gilvan? Falando sobre os fatores que induzem a hipertrofia. Sim, são todos reais, tá? Nós vamos chegar em todos eles. Espera só um pouquinho que a gente está tentando cruzar isso com o treinamento. Vejam, se você sabe que você precisa de uma série pesada, mas não é a série de força, e você precisa de uma série de resistência, mas que não seja a de resistência, mas a intermediária, que é a resistência de força, você invariavelmente vai acabar ficando ali ao redor de 10 repetições. A gente fala sempre de 8 a 12. Só que de 8 a 12 começa a surgir algumas anomalias de treino. Vou explicar. Elevação unilateral no cabo. Exercício dificílimo, todos aqui devem concordar comigo. E aí o treinador vai lá e passa 4 séries de 6. Gente, o peso para você fazer 6 repetições na elevação unilateral compromete a técnica. Ah, Dad, mas aí ele vai ganhando força. Não. Antes disso acontecer, ele já arrebentou o tendão do supraespinhoso, já arrumou uma bursite. Séries de 6 a 8, amigos, vocês vão fazendo os exercícios multiarticulares. Séries de 12, 15, 20 ou mais repetições, você faz nos uniarticulares. Entende? Multiarticulares você pode fazer pesado pela própria natureza do sistema das alavancas do exercício, pela vantagem mecânica que você se encontra e pela massa muscular envolvida. Exercícios isolados, meu amigo, deltoide posterior no pec deck invertido. O cara vai lá e pede série de 8 pro aluno, só serve para arrebentar tendão de ombro. Então nós sabemos, ou entendemos agora, que a série que tem o maior potencial para nos dar a hipertrofia são as séries de resistência de força. É necessário analisar a biomecânica do exercício, a característica, para saber qual exercício que vai colocar uma massa mais elevada de fato ou uma massa menos elevada. É isso mesmo. Tá certinho. Além da massa, é a vantagem mecânica, sabe, Gilvan? Quando você vê uma pessoa fazendo crossover, ou crucifixo, ou pec deck, que são exercícios uniarticulares, existe uma força de cisalhamento muito grande na articulação. Enquanto que no exercício multiarticular, você tem os músculos bíceps, tríceps e o manguito rotator operando em conjunto para estabilizar a articulação. Nos exercícios uniarticulares, isso não acontece. E você entra em desvantagem mecânica e por isso as séries mais baixas, mais pesadas, não são bem-vindas. A articulação não está na posição favorável. Tudo bem? Bacana. Aí, meus amigos, para hipertrofiar, ainda esbarra num outro fator. Por exemplo, tem exercícios que você consegue encontrar um encurtamento máximo do músculo. Vou dar um exemplo aqui que eu lembrei. Crucifixo na máquina. Começa com o peito alongado e aí a pessoa vem, curta o máximo o peito e volta. Tudo bem? Faz isso no supino. Não tem como, né? O supino ele termina aberto, como é que você vai encurtar seu peito? Ah, Dad, eu posso fazer o crucifixo com halteres. Tudo bem, mas o crucifixo com halteres, apesar de ser tão legal e bom e tudo, quando o peso chegar aqui, ó, acabou, não tem mais torque.
Haddad, eu posso fazer ele parcial. Pode, mas o músculo não encurtou de tudo. Eu não estou dizendo que precisa encurtar de tudo. Tá? Estou dizendo que precisa ter exercícios onde a pessoa consiga ter essa oportunidade. Então vamos dar um exemplo? Qual exercício o seu quadríceps se encurta ao máximo? Leg press, agacho ou cadeira extensora? Em qual exercício o seu quadríceps se encurta mais? Consegue fazer mais ação concêntrica? Você consegue perceber que é na cadeira extensora, né? Você pode fazer muito mais força no agachamento, muito mais força no leg press, é óbvio. Mas o final da ação concêntrica tem que ser na cadeira extensora. Entende isso? Vou dar um outro exemplo para você, né? Stiff comparado com mesa flexora. O final da concêntrica só existe na mesa flexora. Porque o stiff, quando seus isquios estão para baixo, a repetição acabou, mas o músculo não acabou de encurtar. Tanto que quase todos os alunos de vocês falam assim, não sinto nada. Porque esse não é um exercício que você sente isquemia, esse é um exercício que causa danos estruturais, não metabólicos no músculo, né? Então, faz-se necessário, deixa eu só ver aqui, ó. Gilva, eu analiso que crucifixo com halter pode promover um estímulo mais excêntrico e com pico de torque externo. Torque externo? Em posição alongada, sim. E já o crucifixo com cabo é um exercício de proposta de tensão contínua. No cabo não é tensão contínua, né? Nas máquinas que tem a polia, é o PEC deck, ela dá uma tensão quase isocontínua, não chega a ser contínua porque a volta que o cabo de aço dá na máquina não coincide com o comprimento do músculo, mas sim, é mais contínuo. Isso, e qual seria então, amigos, o ideal de uma série hipertrófica, só pra gente já ir, né, articulando o nosso pensamento em relação ao treino hipertrófico? É que você tenha na composição da série perfeita, nossa, hoje eu estou exibido, né? Série perfeita. Na composição de uma série perfeita, é importante que você tenha contemplado todos os elementos daquele músculo. Vamos pegar um de exemplo? Peitoral. Nas séries que você elaborou, tá? Vamos imaginar que você fez um trabalho e colocou lá 16 séries, tá? Vejam, nessas 16 ou 20 séries que você escolheu, você contemplou a parte superior do peito? Contemplou a parte externo-costal do peito? Contemplou a parte abdominal do peito? Você contemplou um padrão de contração que vai até o final da concêntrica, presta atenção, do peitoral maior? Porque o final da concêntrica, cada exercício tem o seu. Crucifixo, supino, é o final da concêntrica. Estou te perguntando se você colocou um exercício que você faz a ação concêntrica final do peito, que é o húmero, a crista do húmero, se aproximar do externo. Colocou? Não, Haddad, eu esqueci. Então coloca. E você colocou um exercício que tenha um torque excêntrico gigantesco, onde o pico de estiramento coincide com o torque máximo, tipo crucifixo, ou crossover, quando você vai bem lá para frente, assim, para o cabo de aço esticar o seu peito. Cuidado para o crossover não cair em cima de você, né? Você já viu umas cacetadas que aparecem no Instagram? Credo. Então, você colocou todas as partes do peito e você ainda teve o cuidado de colocar a concêntrica máxima e a excêntrica máxima? Beleza. Ficou legal. Deixa eu dar umas perguntinhas aqui. Isso tira mais um pouco os pontos de descanso que o halter promove, vamos dizer assim,
Sim, não tem problema ter pontos de descanso, tá? Que é o que a gente ia falar daqui a pouquinho. Entenda, Gilvan, quem foi que disse que o seu supino, que você pediu 10 repetições, precisa ser 10 uma atrás da outra? Onde é que está escrito isso? Que tinha que ser 10 repetições uma atrás da outra. Não podia ser cluster 7? Se fazer de 2 em 2 ou de 3 em 3? Então, calma. Se o exercício oferece pontos onde perde o torque, talvez seja possível compensar isso usando mais cargas, né? Tem professor com doutorado dizendo que supino já é suficiente para o peitoral e tríceps, não precisa nem isolar. Depende do que ele está falando, né? Se estiver falando sobre ganho de força, não é mentira, é uma verdade, né? Para hipertrofiar, só se for a genética dos deuses, né? Aquele que veio para irritar. Faz supino e cresce tudo. Até o beiço da pessoa cresce fazendo supino. Não tem jeito, né? Uma pena, seria lindo isso. E amigos, ter doutorado, não ter doutorado, convenhamos, né? Vamos lá. Agora, vamos trocar de grupamento muscular, tá? Vamos pegar, professor, se uma pessoa quer enfatizar a região superior do peitoral, ok. Acha válido realizar exercícios só para essa região do peito? Ou só um sendo o primeiro do treino é suficiente? Mas Gilvan, entenda, falamos agora há pouco que a hipertrofia é multifatorial, né? Que depende do descanso, dos alimentos, do estímulo com exercício físico, talvez da presença de algumas drogas, dependendo do nível de hipertrofia que a pessoa quer. E claro, existem características anatômicas e componentes biomoleculares, ou seja, são componentes genéticos. Vou dar um exemplo bem ilustrado. Meu peitoral, minha clavícula, ela é um S bem fechado, tanto que eu não tenho cintura escapular larga quando eu era jovem, claro, né? Agora nada faz sentido. Por mais que eu treinasse a parte superior do meu peito, não era grande coisa, né? E eu tive um desempenho maravilhoso. Meu supino inclinado tinha 3 pratos de cada lado e o supino reto tinha 4 pratos de cada lado. É muito peso. Eu fazia de 10 a 12 repetições com 60 de cada lado, mais a barra. Uma técnica perfeita eu fazia. E não tinha essa hipertrofia toda, uma limitação genética, entende? Então, como que você vai identificar isso? É uma condição observacional. Você observa durante o treino se a pessoa sente a isquemia do exercício. Tá pegando aqui? Pô, tá doendo pra caramba. Legal, beleza. Não, tô sentindo só meu ombro. Opa, pera aí, vamos mudar a posição desse banco. Vamos descer um pouco mais. Talvez saia a barra, entra os dumbbells. Nem com o dumbbell não está conseguindo, vai para os cabos de aço, talvez faça uma concêntrica maior, pelo menos para você aprender a contrair esses músculos. E aí sim, no dia seguinte, observa se ficou dolorido. Porra, o treino de ontem pegou pra caramba aqui em cima, ó, tá todo dolorido, bacana. Continue observando se esse abençoado consegue comer, se ele consegue dormir, se ele se abstém de drogas, álcool, tabagismo. E aí você observa se está ou não está crescendo. É provável que só de fazer esses ajustes já venha um benefício. Cara, ele não está crescendo. Ok, às vezes está usando peso demais, ele está fazendo força com tríceps, com serrátil para compensar, diminui a carga. Ah, mas aí o treino não pega. Sim, mas ele não pegou e você pode fazer mais vezes na semana. Então você aumentou a frequência semanal. Ah, de aumentar a frequência então é o segredo da hipertrofia? Não, nunca foi, não é, não será. Nós estamos usando estratégias para que a pessoa saia desse estado de adaptação, de comodismo, de comodidade muscular e entre num desconforto indutor de ajustes.
E a pessoa faz hoje 2, 3 treinos de peito na semana até que a coordenação dele melhore, até que ele consiga colocar mais cargas e naturalmente ele vai precisar passar a descansar mais, porque o músculo está demorando muito mais para se recompor. Percebe então a riqueza da tua presença no treino das pessoas? Não é ficar discutindo se são mais séries, mais repetições, se o segredo agora é treinar leve, o segredo agora é treinar pesado. Gente, segredo é para quem não sabe ler, é só abrir os livros, isso aí sempre esteve escrito. Me admira muito hoje doutores escrevendo artigos de coisa que já é falada há mais de 45, 55 anos. Né? Todo mundo das antigas sabia muito disso. Matando as saudades dos debates e tirar dúvidas, eu também gosto demais disso, viu? De falar sobre essas coisas, é um privilégio poder falar sobre isso. Então, vamos lá, vamos trocar de grupamento muscular. Nós estamos falando de coxas, né, posterior, falamos um pouco de peito. Por isso, IA nenhuma substitui um bom profissional. Mais ou menos, né, Gilvan? Mais ou menos, às vezes um bom profissional, se ele tiver o recurso da IA, ela ajuda ele a lembrar de coisas que ele está esquecendo por preocupações, prevenções, cansaço. Temos que fazer bom uso de IA sempre, 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 sempre. Eu uso o dia inteiro. Eu uso no consultório de nutrição, eu uso no treinamento, porque eu vou alimentando a IA com perguntas inteligentes e falo para ela o tempo todo: ô filho, tá errado, não é assim não, é assim, assim, assim. Tem razão, Eduardo, vamos melhorar isso. É bonitinho. E ela deveria se chamar inteligência natural, porque ali está a inteligência da humanidade toda. Inteligência artificial é a nossa, que temos crenças limitantes, né? Sistema de crença. Às vezes o cara é religioso demais e esquece de se religar com Deus, fica preso à religiosidade. Às vezes o cara é teimoso demais, de tão teimoso ele quer teimar contra tudo e não enxerga o óbvio. Nós é que somos a inteligência artificial. Bom, vamos passar para costas, só para vocês terem uma ideia assim de uma coisa que dá para a gente pensar. Tá? Costas. Existem exercícios de puxadas e tem exercícios de remadas. Tudo bem? Eu falei para vocês que vocês têm que cuidar de pegar no design de um treino, contemplar todas as partes do músculo. Eu dei o exemplo do peito, que é o mais fácil. É muito difícil num treino de coxas, aqui numa live, te mostrar que tem o exercício para o vasto medial, para o lateral, né? Até porque é muito difícil provar isso. Mas vamos pegar costas e vocês vão entender uma coisa super interessante. Olha isso. Quando você faz puxadas, tanto faz assim, assim ou assim, puxadas, vocês conseguem, sem precisar fazer, vocês conseguem perceber, sentir, intuir que é um exercício que ele alonga muito mais do que ação concêntrica? Vou dar um exemplo mais exagerado. Pensa você pegando uma barra bem abertona para fazer puxadas, tá bom? Ele nem te alonga e nem te encurta, de tão grande que a barra é. Ela vai te alongar, o braço para assim, ó, não para aqui em cima alongando, ele para por aqui. E na hora de puxar, ele não consegue encurtar muito, porque a barra é tão grande que o cotovelo desce só até um pedacinho. Entende? Então, você já começa a perceber que surgem algumas necessidades. Se você fosse fazer um treino apenas de puxadas, nossa, eu vou espirrar. Passou. Se você for fazer um treino só de puxadas, você vai ser obrigado a usar muitos recursos. E eu costumo pedir para as pessoas sempre fazerem a puxada fechada em pronação, ainda mais agora que sejam essas pegadas mais confortáveis, ou pegada neutra ou a pegada supinada, porque é o que mais alonga e é o que mais encurta. Seu braço flexiona até lá em cima e ele estende até aqui embaixo. Se você inclinar um pouquinho o tronco, ele ainda hiperestende, aproximando as escápulas. Então é um show, super bom.
Falo no sentido de ser só IA, trabalhando meio que sozinha e prescrevendo treino igual qualquer leigo pode colocar. Mas isso vai acontecer, Gilvan, é igual na minha outra área, né, de nutrição. Muitas pessoas chegam lá no consultório, eu joguei a minha dieta numa IA, você pode dar uma olhada? Eu nem olho. Eu falo, quanto você colocou de HDL e colesterol no seu exame para ela? Aí ela fala, oi? Quantas horas de sono você explicou para a IA que você tem? Oi? Você falou para a IA se você faz cocô pastoso, cocô de bastãozinho, se ele é esbranquiçado, verde, marrom claro, firme, mole? Oi? Aí a pessoa descobre e fala assim, como é que eu tô falando com a IA se eu nem sei o que falar para ela? E é importante essas coisas aí, sabe? Assim, devagarzinho as pessoas vão caindo em si e tá tudo bem. Faz parte de um processo. Nós estamos sendo beneficiados, assim, né? Fazendo parte desse maravilha que está acontecendo no mundo hoje em dia. É prudente que você consiga fazer um trabalho de costas, assim, ok, legal, se você já colocar no mesmo treino puxadas e remadas ou remadas e puxadas. Por que, Haddad? Porque você colocou um exercício que alonga bastante associado com um exercício que encurta bastante, que é o caso da remada. A remada ela não consegue alongar o seu dorsal, apesar de que muitos de vocês devem ter visto por aí aquela coisa lá da década de 80, né? O cara vai fazer remo, aí ele puxa o remo e ele alonga lá na frente e tudo mais, tal. Tem um benefício para as costas? Tem. Tem uma condição de risco para a coluna? Gente, quem nega isso precisa voltar para o terceiro período e fazer cinesiologia de novo, aprender como é que funciona os segmentos vertebrais, o disco intervertebral, enfim. É óbvio que o custo pode ser altíssimo. Quer alongar na hora de fazer a remada? Alonga fazendo puxada. Pronto. Você vai conseguir um excelente trabalho, né? Basicamente, então, quando formos fazer o trabalho de costas, usem exercícios. Maurício, Arnold fazia muita remada alongando. Sim. Só lembrem-se que na geração deles, na década de 60 e 70, não tinha frango dentro da academia. Todo mundo já era forte, ia lá para ficar mais forte, né? Então, assim, não dá para usar. Aliás, eu tenho uma coleção de movimentos aberrantes daquela turma lá. Eu comecei a fazer musculação fazendo daquele jeito, tudo errado, tudo bagunçado. Não arrebenta porque os anjos de guarda treinavam junto, né? E ficava segurando. Opa, cuidado, segura esse homem aí, gente. Moleque doido. Claro que vai dar errado, gente. É bonito falar assim, aqui a academia é raiz. Vai ver se um bodybuilder profissional treina nessas academias raiz que você está falando aí, que tem que tomar uma antitetânica. Não treina, né? A tecnologia, ela veio para abraçar seu treino. Por mais que você bata no peito e fala que a academia é hardcore, você sabe o que eu penso de pessoas que fazem assim? Desculpa falar o que eu acho, tá? Mas sabe aquele moleque criado com vó? Chega em casa, vó, cadê a gemada? É isso que eu penso. Fala grosso, só treina essa academia for toda enferrujada. Aí chega em casa, vó, cadê a gemada? Não precisa disso, gente. Treina pesado com alta tecnologia, é isso que a gente quer e tá tudo bem. Sempre assim, simples assim. O ambiente deve ser mais austero para que você chegue ali sério. Agora, já que a sua academia é tão underground assim, o que você tá fazendo com o celular filmando o seu treino lá? Chupa, mas chupa devagarzinho que é para não esfolar. Amigos, então hoje falamos sobre séries e repetições, tá? Séries e repetições são recursos para tornar possível algo que melhore uma aptidão física. Antes era só o levantamento. Eles perceberam que se repetisse mais vezes, a pessoa conseguiria melhorar aquela aptidão.
surgiu então regras para aumentar a resistência, séries de resistência, regras para aumentar a força, séries mais pesadas, com menos repetições. A resistência de força sendo o que vai levar você à mistura, à somatória de tempo de tensão com cargas, caracterizando a hipertrofia, e a necessidade de, ao fazer isso, o tempo de tensão, você usar exercícios que possam encurtar a musculatura no seu melhor e alongar a musculatura no seu melhor. Então é isso. Domingo falamos sobre escolha de exercícios, ontem falamos sobre a ordem dos exercícios e hoje falamos sobre séries e repetições. Amanhã nós vamos trabalhar uma outra variável do treinamento. Essa variável é o intervalo de recuperação entre as séries e o intervalo de recuperação ao longo da semana. Beijo no coração de vocês todos.